O Sporting, ontem em Vizela, entrou em campo com um 11 titular muito forte. Na defesa esteve aquela que de momento é a tripla mais forte de centrais. Na frente de ataque esteve a PSP. As únicas desconfianças podiam estar na intermédia, onde esteve Ricardo Gaio na direita, Daniel Bragança no meio e Nuno Santos na esquerda. Se da minha parte estava preocupado por causa de Bragança, ele eventualmente sossegou-me, pois foi o melhor em campo. Jogou mais ontem do que, por exemplo, no sábado jogou João Mário na Luz. Mas eu estou sempre de pé atrás em relação a Bragança. Ele é um jogador de inspiração e jogadores assim precisam de engatar. Raramente são consistentes. Não é por causa da exibição que fez ontem que para mim Bragança agora ficaria acima de Mateus Nunes na hierarquia. Até porque são jogadores de características diferentes. E duvido que Amorim meta Bragança em campo num jogo de elevada dificuldade. Quase de certeza, Mateus Nunes será titular contra o Braga em Alvalade. De qualquer forma, acredito que o tempo de Daniel Bragança vai chegar. Quem sabe, talvez já em julho deste ano. Não posso dizer que o jogo tenha começado com um Sporting dominador, mas eventualmente o Sporting tomou conta do jogo e revelou-se agressivo, pressionante e criou oportunidades e foi com naturalidade que chegou ao intervalo a vencer. E inclusive, com outra eficácia, sobretudo da parte de Paulinho e de Pote, podia estar a vencer por mais. Na segunda parte, senti que o Sporting abrandou e geriu o jogo. E diga-se, geriram bem, pois o Vizela raramente incomodou. Para além de Bragança, Mateus Reis e Pablo Sarabia também se exibiram no nível alto, enquanto Pote, Nuno Santos, Gaio e Palhinha não desiludiram. Da mesma forma que afirmo que para mim Mateus Reis ontem foi o melhor da defesa, devo dizer que já vi Sebastião Coates e Gonçalo Inácio jogar melhor. Depois do desastre contra o Santa Clara, Gaio ontem assinou o segundo jogo positivo de seguida. Com naturalidade, achei-o com as pernas mais frescas na primeira parte do que na segunda, mas nesses primeiros 45 minutos pareceu mais esclarecido a atacar do que é a sua vitória habitual. Esteve bem a defender e demonstrou atleticismo, quanto baste. Ainda assim, não consigo ver uma equipa com Ricardo Gaio titular a ser campeã. Nuno Santos esteve em noite sim. Fez assistências para Paulinho, que o dia inteiro não concluiu. Pablo Sarabia, tal como Bragança, é um jogador tecnicista e ideal para uma equipa que quer jogar em posse. Mas sendo mais experiente do que Bragança, as suas exibições oscilam menos. Aguentou uma hora em alta rotação e desmarcações constantes, mas Amorim só trocou o espanhol por Tiago Tomás a partir dos 88 minutos. João Palhinha, taticamente, ontem pareceu-me acusar a falta de um GPS. Deambulou demasiado um pouco por todo lado e, na minha opinião, ainda não está em forma. Mas Amorim provavelmente não quer arriscar no mesmo jogo jogar sem Mateus Nunes e sem Palhinha. Pessoalmente, preferi ver o Ugarte titular ao lado de Mateus, em vez de Bragança ao lado de Palha, pela simples razão que o Ugarte, quando tem jogado, tem feito mais, e de forma regular, por ser titular do que Bragança. Na minha opinião, a chegada em janeiro de um central titular pelo lado direito permitiria passar Gonçalo Inácio para a esquerda e meter Mateus Reis a jogar como lateral esquerdo. A chegada de um elemento certeiro poderia permitir resolver 3 posições, até porque Nuno Santos é titular, à imagem de Gaio, também poderá não chegar para chegar ao título. Será que nesta época iremos ver Pedro Porro, Vítor Turmena, Sebastião Coates, Gonçalo Inácio e Mateus Reis titulares no Sporting? Relativamente a Nelson Veríssimo, há 2 semanas eu escrevi no Twitter que Jorge Jesus era um excelente treinador e que em 15 jogos para o campeonato só tinha sofrido 2 derrotas e 1 empate nesta época. E que duvidava seriamente que Nelson Veríssimo nos próximos 15 jogos fosse capaz de igualar ou melhorar esse recorde. E escrevi igualmente que em 60 dias os benfiquistas iriam chorar por Jorge Jesus. Bom, ao fim de apenas 2 semanas, Veríssimo em 3 jogos já soma uma derrota e um empate. E não posso dizer que esteja surpreendido. Faz-me confusão à cabeça como é que alguém, ainda por cima homens do futebol, como é o caso do Rui Costa, como é que podem olhar e ouvir Veríssimo e acreditar que ele seria, ou seja, uma melhoria em relação a Jorge Jesus, ou que seria uma solução viável até o final da época. O que eu pensei há 2 semanas, quando o confirmaram até o final da época, é o que escrevo aqui agora. É
é que muito rapidamente o Benfica que o dirige vai entrar em pânico quando constatar que o Veríssimo não pode em circunstância alguma ficar à frente do Benfica 6 meses, quanto mais para além disso. Parece-me óbvio que a contratação do filho de Tony para o Benfica B foi para o ter em stand-by, para substituir Veríssimo, no final da época ou antes. Mas ainda assim, a mim, um leigo ou um quase leigo, choca-me que quem dirige o futebol do Benfica SAD, Rui Costa, Rui Pedro Brás, Domingos Soares de Oliveira e Luizão, se tenham convencido de que Veríssimo podia ser solução, mesmo que durante um curto consulado. Um pouco à imagem do que escrevi sobre Felipe Pedro na minha crónica anterior, percebe-se que Veríssimo não tem carisma e é ilusório pensar-se que sem isso um treinador pode cativar os seus jogadores, por melhor que seja a sua metodologia de treino ou no plano tático. Veríssimo é amorfo e não me parece de todo, aliás, basta ver as substituições que ele faz durante os jogos, que ele tem em mãos para pilotar o Benfica. Relativamente à entrevista do Rui Costa na BTV, vi e ouvi a entrevista e o homem já não está em campanha há 3 meses, mas a sua comunicação parece limitar-se somente a slogans sobre o seu passado humilde, o fato de estar no Benfica desde criança, de ser um homem do povo, de ser uma pessoa correta, etc. E não sei se esse tipo de discurso hiper humilde cativa os sócios com menos de 40 anos ou as pessoas politicamente mais conservadoras. Rui Costa, tal como Nelson Veríssimo, é uma pessoa com um discurso amorfo e parece-me muito mal rodeado com pessoas como Rui Pedro Brás, Luizão e Nuno Farinha. Devo igualmente dizer que a Benfica TV tem lá um craque chamado Hélder Conduto, que é dos melhores entrevistadores do país, e por essa razão faz-me confusão quando dão a oportunidade de entrevistar o Presidente a pessoas como um Luís Costa Branco ou um Pedro Pinto, que claramente não estão ao nível de Conduto. Nem sequer tem uma dicção tão correta como a dele. É jornalismo de quilate inferior e quem sofre é o conteúdo da BTV. Mau jornalismo. Em junho último li no jornal O Jogo, o jornal que em tempos muito estimei pela sua sobriedade e fiabilidade, li que o Sporting estava interessado em Gael Kakuta, um jogador de quase 30 anos e que só tinha brilhado ao serviço das camadas jovens do Chelsea. Quando li essa notícia fiquei estupefacto e anotei o nome do autor, Frederico Bartolo. Há dias saiu na capa do Jogo que o Sporting estava interessado em Vitinha, do Sporting Clube Braga. Pensei em ir à rua comprar o jornal, por curiosidade. Desfolhei o jornal e assim que vi que o autor da notícia era o Sr. Bartolo, mudei logo de ideias e melhor fez em gastar os 1,40€ noutra compra. E tomei essa decisão antes do Sporting, via recorde, e do próprio Ruben Amorim virem desmentir o Sr. Bartolo. Que fique claro que não conheço o jornalista supramencionado de parte alguma, nem nada me move contra a sua pessoa. Simplesmente achei desde o primeiro segundo que a notícia sobre o Kakuta era um insulto à minha inteligência. Não pode valer tudo para se encher páginas de jornais de 24 em 24 horas. Reforço para a defesa central. Para além de Marcus Edwards, veremos se o Sporting aposta em mais alguém já em janeiro. Se o janeiro de 2021 for um sample size, em finais de janeiro do ano passado chegaram 3 reforços: Paulinho, Mateus Reis e João Pereira. Para mim, o alvo prioritário para Ruben Amorim para a defesa central era, é e deverá continuar a ser Vítor Turmena, de 26 anos, do Sporting Clube Braga. Mas admito que Hugo Viana também possa gostar de Tomás Ribeiro da Belenenses SAD e que Frederico Varandas possa sonhar em recuperar Tiago Jaló do Lille. Não sei até que ponto acredito no interesse em Lianco Vojnovic. Tendo mencionado estes nomes, se a SAD quiser alguém barato e Amorim quiser um polivalente, o nome de Edgar Ié poderá entrar na berlinda, pois rescindiu recentemente com o Trabzonspor, tem 27 anos, 1,82m de altura e pode jogar a defesa central ou o lateral direito. Para terminar, um chique coração para a Miss Mariana Cabral, que se encontra no estaleiro com Covid. Ela e 11 jogadores da equipe principal, e ainda assim foram obrigadas a ir a jogo. Quem toma essas decisões deve de facto ter em mente a credibilidade e a respeitabilidade do futebol feminino em Portugal. Muito obrigado.